Saudações a todas e a todos. Sou Flávia Bahia, professora de Direito Constitucional há 20 anos. Estou muito honrada de participar dessa jornada internacional de direito numa verdadeira união pelo Rio Grande do Sul. Escolhi como tema da minha apresentação um assunto de altíssima importância na jurisdição constitucional brasileira. Vamos conversar sobre o Supremo Tribunal Federal, as mutações constitucionais e inconstitucionais. Me acompanhe. Muito bem, trouxe aqui uma fala do ministro Eros Grau que abre muito bem a nossa exposição. Não existe a Constituição de 1988. O que hoje realmente há, aqui e agora, é a Constituição do Brasil. Tal como hoje, aqui e agora, ela é interpretada, aplicada. Bem, a Constituição que foi promulgada no dia 5 de outubro de 88, às 16 horas de uma belíssima quarta-feira, não é a mesma de hoje. A Constituição, ela sofreu mudanças formais por meio das emendas e mudanças informais inúmeras, via de regra, por meio do fenômeno da mutação constitucional. Vejam, o processo formal de mudança da Constituição está concentrado no artigo 60. Lá nós temos o rol de legitimados ativos para apresentação das propostas de emendas. As PECs passam por 2 turnos de votação, recebem 3/5 dos votos dos respectivos membros. As emendas não sofrem a sanção ou veto do presidente da República, são promulgadas pelas mesas que trabalham no seu processo de criação. Além disso, as emendas precisam respeitar as importantíssimas cláusulas pétreas. O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição afirma que não será sequer objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir a federação, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Então nós temos o processo formal, a mudança textual da Constituição por meio das emendas. É a emenda que acrescenta, renumera, revoga o texto constitucional, respeitando, claro, os limites estabelecidos pelo artigo 60 da nossa Constituição. Mas, ao lado desse processo informal, se agiganta no país o método informal de mudança da Constituição, mais conhecido como a mutação constitucional. Apesar de essa ser a expressão mais divulgada sobre o tema, nós temos também outras formas de nos referirmos à mutação. Trouxe aqui a transição informal, segundo o ministro Barroso, vicissitude constitucional tácita, de acordo com Jorge de Miranda, revisão informal do compromisso político, de acordo com Canotilho, poder constituinte difuso, consoante Jorge Bordeaux, para Adriano Pedre, a interpretação evolutiva da nossa Constituição. Bem, e o que vem a ser a mutação constitucional? Em palavras simples, é a mudança informal da Constituição, que permite a releitura do texto à luz dos novos fatos, da nova realidade, permitindo que a Constituição esteja conectada com a realidade do país. Ou seja, a Constituição ela não esgotou a sua tarefa constitucional lá no dia 5 de outubro. A Constituição, para que continue a produzir os seus efeitos, ela precisa estar conectada com o nosso país, com as demandas da nossa sociedade. E essa mudança informal da Constituição ocorre por
inúmeros motivos. Dentre eles, eu trouxe aqui para vocês, quando o corpo legislativo do país resiste à missão de legislar, é possível que ocorra a mutação constitucional. Se a determinação para legislar estiver contida no sistema constitucional e servir para efetivar a própria vontade de Constituição, não se negará a existência de mutação, uma vez que se modificará o comando da norma sem alteração do enunciado normativo. É a mudança de sentido, é a mudança de contexto, sem alteração formal do dispositivo. Vejam, trouxe aqui alguns dos caracteres da mutação. A informalidade, porque a modificação ela é informal, a mutação não é processo formal de mudança. A imprevisibilidade, ou seja, a impossibilidade de previsão de sua ocorrência, e a intermitência. A mutação ocorre em momentos cronologicamente distintos. Não há como estabelecer exatamente quando a mutação irá ocorrer. Bem, a grande Ana Cândida da Cunha Ferraz, que escreveu um livro importantíssimo sobre o tema, afirma que a mutação ela pode ser realizada pelo legislativo, pelo executivo, pelo povo, pelo judiciário e no âmbito do judiciário não apenas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas claro, o Supremo está lá no topo do judiciário brasileiro. As grandes questões, as mais sensíveis do país, passam pela análise do tribunal. Então, sim, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal tem sido responsável pelas mutações, não é? Que chamamos de constitucionais e, eventualmente, também inconstitucionais. Mas atenção, essa não é uma tarefa exclusiva do tribunal. A mutação é fruto de um poder constituinte difuso, aberto, que não está concentrado em um órgão específico. Bem, há limites que a mutação precisa respeitar? Sim. A mutação, primeiro, está limitada pelas possibilidades semânticas do relato da norma, precisa preservar os princípios fundamentais, as cláusulas pétreas que dão identidade à Constituição e, como eu disse, a mutação instrumentalizada pela interpretação administrativa, judicial, pela atividade legislativa, costumes, com vistas à superação da clássica antinomia entre a normatividade e a faticidade ou realizabilidade imposta pelo positivismo jurídico. A mutação, ela está muito presente nas constituições flexíveis, que são aquelas em que não há uma verdadeira linha vertical entre a Constituição e as demais normas. São constituições que podem ser alteradas de forma mais simplificada, mas a mutação também está presente em um país de rigidez constitucional, como é o caso do Brasil. O artigo 60 representa justamente essa rigidez da nossa Constituição, quando o processo reformador ele precisa, não é, respeitar uma série de limites, um rigor maior para a criação da reforma. Bem, aqui eu trouxe para vocês alguns dos exemplos de mutação constitucional e, em seguida, nós também falaremos sobre a quebra da Constituição, a mutação conhecida também como inconstitucional. Vejam só, no HC 74051, lá em 96, o Supremo Tribunal Federal, analisando o caput do artigo 5º da Constituição, na parte em que ele se refere aos destinatários dos direitos fundamentais, se restringindo
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a Corte estabeleceu que, na verdade, todas as pessoas que aqui estão devem ter os seus direitos respeitados na medida prevista pela Constituição. Então, ainda que o texto literalmente não se destine, não é, à ampliação dos destinatários, a interpretação desde a década de 90 é nesse sentido. Depois tivemos aqui uma decisão paradigmática, um salto civilizatório para o nosso país, com o julgamento da festejada DI 4277, lá em 2011, quando o tribunal, ao interpretar o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, estabeleceu que a família não é formada apenas entre o homem e a mulher, mas as uniões homoafetivas também são consideradas famílias para efeito do texto constitucional. Bem, Raul Seixas já dizia: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Claro, a mutação é absolutamente fundamental para a própria vida da Constituição, porque muitas vezes o processo reformador ele custa votos, ele traz, né, um peso político, um custo político de sua realização. E ter um processo informal de mudança, creio que, respeitados os limites, sem dúvidas, não é? Se afina com a ideia de living constitution, de constituição viva conectada com o povo. Mas a pergunta que eu faço aqui agora é a seguinte: a mutação inconstitucional, um falseamento ou quebramento da Constituição, podemos falar em quebra da Constituição, ou seja, esse fenômeno tão importante da mutação também pode ser utilizado negativamente, sem respeitar os limites aqui estabelecidos? Muito bem, vejam só. Trouxe aqui alguns exemplos. Reiteradas reedições de medidas provisórias antes da emenda constitucional 32 de 2001. Atenção, não havia previsão na Constituição, antes da emenda 32, sobre a possibilidade ou não de reedição de medida provisória que não fosse analisada pelo Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal, ainda que o texto não estabelecesse formalmente a possibilidade de reedição, resolveu pela reedição das medidas provisórias. E isso levou muito tempo. Várias medidas provisórias foram reeditadas, causando uma grave insegurança jurídica no país. Bem, em 2015, finalzinho de 2015, nós tivemos um julgamento importantíssimo no país sobre a lei do impeachment, não é? Pela DPF 378, e fruto daquele julgamento, em 2016, nós tivemos o julgamento por crime de responsabilidade da ex-presidente Dilma Rousseff, seguindo as linhas traçadas pelo Supremo no julgamento da DPF 378. E aí, vejam, o que o tribunal decidiu? Na verdade, o ministro Lewandowski conduziu aquele julgamento, decidiu sobre a votação a respeito do impeachment, não é? Bem, a lei antiga, 1079 de 50, previa no seu artigo 68 que a votação do impeachment ela é feita em duas fases. A primeira, para que se analise se houve realmente crime de responsabilidade e a conclusão pela votação da perda do cargo. E também temos a votação para
a inabilitação para o exercício de cargo, emprego ou função pública por 8 anos. Bem, naquele julgamento por crime de responsabilidade, em 2016, o ministro Lewandowski foi instado a se manifestar sobre uma questão importantíssima. Aplica-se a lei, lá de 50, ou a Constituição, que diz que a votação é única e que as penas são cumulativas. Artigo 52, parágrafo único. Perda do cargo com inabilitação ao exercício de qualquer cargo, emprego ou função pública. Bem, o ministro entendeu à época que os senadores é que deveriam decidir sobre essa questão e que se aplicaria, como eles queriam naquele momento, a Lei 1079 de 50, em detrimento do texto constitucional. Creio que ali nós também tivemos uma mutação inconstitucional, não respeitando os limites estabelecidos na nossa Constituição. Bem, a mutação, quando feita de forma adequada, respeitando os limites da Constituição, ela realmente é um grande instrumento de conexão da Constituição com o povo. Mas, ao mesmo tempo, quando esses limites não são respeitados, nós podemos ter a quebra da Constituição e, claro, uma pergunta se faz aqui necessária. Quem há de vigiar os próprios vigilantes, já que as decisões do Supremo, em regra, não têm duplo grau, ou seja, não há um tribunal acima do Supremo para rever as suas decisões. Vivemos numa era de grande movimentação digital, temos o iCloud, temos o iPhone, temos o iFood, temos o iTunes, vivemos no e temos que tomar muito cuidado para que esse apertar, que fazemos inclusive nas eleições que tem as urnas digitais, que a gente não chegue ao momento de mudar a nossa Constituição por meio de apenas um toque, que o iConstitution não se torne uma realidade no nosso país. Muitíssimo obrigada a todos, espero ter trazido alguns pontos de reflexão sobre esse tema que é fundamental na atual jurisdição constitucional do debate público brasileiro. Mutações podem ser constitucionais ou também inconstitucionais. Obrigada a todos.